Bom, Felipe Duarte, o Grêmio agora completamente livre de qualquer possibilidade matemática de rebaixamento, ele começa a pensar já em 2025 essas possibilidades novas que surgiram, uma muito forte de Sul-Americana e uma remota de Copa Libertadores, elas acabam sendo foco principal da vida gremista. Frases que eu ouvi... Porque eu vou te fazer uma lembrança do presidente Alberto Guerra. Sim. Ali no Olímpico, naquela festa que teve no Olímpico. E a gente perguntou pra ele. Festa do aniversário do Grêmio. O aniversário do Grêmio. Presidente Guerra, fica difícil nessa situação do Grêmio de estar pensando ainda nesse ano, pensar o ano que vem, e ele confirmou. Sim. Não tem como pensar o ano que vem sem a gente se garantir. Esse é o nosso objetivo, tá tudo bem. Era isso. Agora se garantiu. Será que starta, para usar um termo não, aí que o pessoal o que eu ouvi, Zé Alberto, reuniões aí, que a partir de agora o Grêmio sabe que tá na primeira divisão. Turma que carrega aqui o computador, que nem eu tô fazendo aqui agora. O pessoal anda assim, ó, aqui ó, na live, assim, o pessoal carrega o computador assim, esse pessoal diz assim, starta o processo. O Grêmio, será que starta o processo do 25? Não, o que eu ouvi é o seguinte, Zé, agora se sabe que o orçamento do Grêmio é para jogar a primeira divisão em 2025, isso muda tudo. O planejamento já tinha sido começado, né? Por exemplo, prospecção de jogadores para a próxima temporada, isso já tinha iniciado. Agora o Grêmio pode efetivar, apresentando proposta, né, conversando com atletas, e isso o Grêmio já pode começar a fazer. O Grêmio como instituição, né, daqui a pouco dirigentes, o próprio Renato, a gente não sabe se vai permanecer ou não, se ele já tinha feito algum contato com algum atleta. Só que esse debate Renato, por exemplo, permanência, só vai ser feito ao final do campeonato. É a garantia que se dá, que até agora o Grêmio não procurou nenhum outro treinador, pensa na manutenção do Renato e vai conversar com ele ao final do campeonato. Mas a perspectiva agora, se antes era escapar do rebaixamento, escapou matematicamente, com toda a combinação de resultados, empate do Bragantino, vitória sobre o São Paulo e antes o tropeço do Criciúma, um dia antes. Bom, agora o Grêmio usa a mesma calculadora, eu até fiz essa brincadeira, para fazer outros cálculos. Na próxima rodada, matematicamente, o Grêmio pode se garantir na Copa Sul-Americana, Zé. Tem que vencer o Vitória, quarta-feira em Salvador, e aí torcer por um tropeço, derrota ou empate do Atlético Paranaense ou Juventude, que estão a 2 pontos atrás, 42. Se o Grêmio vencer, tira uma margem que não se pode mais buscar na última rodada. O Atlético Paranaense pega o Bragantino em Curitiba e o Juventude pega o São Paulo no Morumbi. E até dá pra mirar lá na frente. Libertadores. Matematicamente dá. O que tem que acontecer? O fato de jogar com o Corinthians na última rodada já é um determinante. Se ganhar do Corinthians, o Corinthians para. Mas não depende apenas de si, tá? O Grêmio tem que vencer os dois jogos, Vitória e Corinthians. Depende de si de ganhar 2 jogos. Mas tem uma bagunça aí em termos de combinação. Uma combinação, né? Tudo bem. O Bahia e o Corinthians são os adversários do Grêmio. Hoje eles estão na fase preliminar de Libertadores pro ano que vem, naquela fase, não de fase de grupos, né? A pré-Libertadores, como se costuma chamar. O Grêmio tem que torcer para ou Bahia ou Corinthians não pontuar mais. Tem um duelo direto contra o Corinthians. E o Bahia e o Corinthians se enfrentam na próxima rodada em São Paulo. Então o Grêmio tem que torcer para que um saia vitorioso desse confronto. Se tiver empate, já acabou. Mas se um sair vitorioso, bom, torcer para esse aí não pontuar mais. Ou vencer, no caso do Corinthians. E além disso, torcer para que o Cruzeiro só faça 1 ponto. Só some mais 1 ponto nas 2 rodadas que restam. Então é uma matemática difícil de acontecer, mas possível. Então vou te contar uma coisa. Eu ontem, quando fiz os meus cálculos lá, eu achava mais difícil. Agora tu falou, deu uma simplificada assim. Opa! Mas eu acho que é mais viável a Sul-Americana ainda assim. E até por conta disso, Zé, a gente pode ouvir rapidinho aqui o Antônio Brum, vice-futebol do Grêmio, porque ele foi questionado se o Grêmio, alcançando matematicamente a garantia de permanência na primeira divisão, se poderia antecipar férias, mexer no elenco, mudar hierarquias, e a resposta do Antônio Brum é não. A corda segue esticada, vamos ouvir o dirigente gremista. Muito dificilmente o Grêmio vai dar férias antecipadas para o seu elenco, porque o Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro até a última rodada com força total. Obviamente, algum caso esporádico de algum jogador pode ocorrer. O que a gente tem conversado bastante lá é que como vai ter um tempo menor de preparação pelo calendário do Campeonato Gaúcho começar antes, é de talvez dar um período de férias de 20, 22, 23 dias agora e deixar para dar um período de férias mais para frente, nos 30 dias em que vai parar por causa do Mundial, né? Acho que essa parada para os outros clubes não vai ser boa só para quem realmente vai jogar o Mundial. Mas não tem nada 100% definido, a gente está debatendo essas estratégias, mas o Grêmio vai jogar o Campeonato Brasileiro até a última rodada com força máxima.
força máxima, corda esticada, no máximo mudança de hierarquia no elenco. E algumas a gente até já consegue perceber. Por exemplo, ontem o lateral direito que entrou na vaga do João Pedro foi o Igor Serrote, não foi o Fábio. O volante que estava sentado no banco de reservas era o Ronald, não era o Duqueiroz. Então, são algumas mudanças que já começam a acontecer com jogadores oriundos das categorias de base subindo degraus. E outros que já sabem que não vão ficar. O Duqueiroz não vai ter o contrato renovado. O Fábio já anunciou a aposentadoria. Então, essas mudanças começam a acontecer. Agora, mudança drástica de tirar jogadores, afastar, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer até o final do campeonato. Olha aí, Felipe Duarte e um Grêmio que pensa assim, 2025, essas medidas aí, ainda que jogando o Brasileirão, pensando, fazendo sério, tá certo, Grêmio. Isso aí o Bruno tem total razão. Eu disse que a corda do Grêmio seguia esticada e a prova disso é que teve treino hoje pela manhã. Claro, quem foi titular contra o São Paulo ficou na academia, trabalha com bola pros reservas. Entre eles, Rodrigo Caio, que mais uma vez é cotado para ser o titular, porque naquela ideia de preservação do Jeromel, o Rodrigo Caio volta a ser titular contra o Vitória, e aí o Jeromel, Zé, resguardado para fazer sua despedida dos gramados no próximo domingo contra o Corinthians na Arena.